Entrando, Vera Lúcia, Lúcia Félix, Ana Luísa Escada Ferreira. Bom, geralmente as pessoas às vezes atrasam. É pena porque a aula de hoje, ou o encontro de hoje, se fala, é importantíssimo. Mas o que eu posso fazer? Nada, né? Então vamos lá. Então nós vamos conversar hoje sobre a seleção natural do cristianismo. Não demorou muito para que os cristãos começassem a incomodar. Porque já em 64, depois de Cristo, antes de todos os livros dos ensinamentos, né, do Novo Testamento terem sido escritos, né, o imperador Nero, ele lambuzava com piche os seguidores de Jesus, pendurava-os em cruzes e ateava fogo neles. Olha só. Sempre econômico, o perseguidor Nero aproveitava os corpos em chamas como iluminação quando a luz do dia caía. O objetivo imediato do imperador era fazer dos cristãos bodes expiatórios, culpá-los por um incêndio devastador que algumas pessoas atribuíam a ele. Entretanto, havia uma fonte de tensão menos efêmera entre os cristãos e os regentes romanos. Como judeus, os cristãos não se enquadravam no modelo romano de religião. Aí começou a encrenca, né? Eles tinham uma certa tolerância para deixar cada um cultuar os seus deuses, mas tinha que cultuar o Deus romano. Na verdade, né, o governo romano permitia às pessoas a adoração de quaisquer deuses que escolhessem, desde que também fosse prestada homenagem aos deuses oficiais do Império. Os cristãos recusavam-se a venerar os deuses do Estado, olha só. E também não podiam dar legitimidade aos vários outros deuses que as pessoas cultuavam. Então ficavam isolados, sozinhos. Na verdade, desafiavam ativamente essa legitimidade, porque os cristãos não eram apenas monoteístas, eram monoteístas com tendência ao proselitismo aí por cima. O proselitismo excedia a perseguição, e com isso o cristianismo cresceu, até que em 312 ele cruzou seu famoso limiar. Todo lembra disso. 312, o imperador Constantino se tornou cristão, né? Inspirado por uma visão que ele teve, decidiu travar uma batalha crucial sobre a regência do símbolo da cruz. A vitória deu a vitória a ele. Então, Jesus se elevou na sua estima e ajudou a abrir uma área de tolerância oficial ao cristianismo. Ao fim do século IV, o cristianismo era a religião oficial do Império e religiões pagãs foram banidas. Suponhamos, agora, só para uma suposição, suponhamos que o êxito do cristianismo no Império Romano tenha sido realmente devido à conversão do Constantino. Tudo bem? Agora, vamos supor também que Constantino tivesse perdido essa batalha, ou que não tivesse lutado sob o signo da cruz, e o cristianismo tivesse fracassado. O que teria acontecido com a ideia de amor fraterno interétnico, uma ideia de que até então crescera em íntima associação com o cristianismo? Vocês lembram que na teologia de Filo deparamos com a ideia de Logos, lembra? Um condutor divino do propósito cósmico desvelado que ao mesmo tempo serve como tipo de motor do aperfeiçoamento moral. Sempre estão falando essa questão, essa verdade moral, essas coisas assim, estou falando, a soma não zero e tal. Se a doutrina de Paulo de alianças interétnicas tivesse sucumbido, se não por uma única vitória militar, qual seria realmente a força desse motor?
Se o Logos é real, seria real. O aperfeiçoamento moral não deveria ser promovido por algo, afinal, mais forte que os caprichos da história? Mas que indícios há de tal força? Por que deveríamos pensar que, apesar do destino de Constantino, as alianças interétnicas teriam boa chance de triunfar no embate entre os valores religiosos no Império Romano? Como se dissesse assim, mais cedo ou mais tarde, isso ia acontecer. Não se deveu a nenhum fato desse. Então vamos discutir uma questão numa plataforma aberta. Em primeiro lugar, por que a formação do Império Romano tornou as alianças interétnicas um bem mais valioso do que antes? Vimos a amostra disso no capítulo anterior, ao dissecar a estratégia de Paulo de construção de uma igreja internacional. Para ter maior clareza do valor agregado pelo Império, vejamos um outro exemplo, hein? Na ilha grega de Delos, no século II a.C. O século anterior ao do nascimento do Império Romano. Eles tinham um deus cultuado naquela ilha de Delos, que era Heracles e Melcarde, que era a função do deus Melcarde da cidade de Tiro, com a figura divina do grego Heracles também, que é conhecido como Hércules. Heracles e Melcarde tinha muitos seguidores entre os mercadores e exportadores procedentes da cidade de Tiro. Com efeito, o nome oficial da organização religiosa, devotada à sua adoração, era Heraclesiastais, dos mercadores e exportadores de Tiro. Os mercadores e exportadores que pertenciam a esse culto faziam sacrifício a Heracles e Melcarde, na expectativa de quê? De obter favores. Pensa bem. Bom, porém não era exatamente Heracles e Melcarde. Está tentando recolocar, mas acho que deve estar funcionando. Tá, aqui tá. Vou continuar. Quem concedia os favores não era exatamente o Heracles e Melcarde. Quem era então? Olha só. Porque pertencer a esse culto significava obter informações comerciais úteis de outros mercadores. Mercadores e exportadores, né? E construir laços proveitosos com eles. O culto era, de um ponto de vista profissional, um banco de dados e uma rede conveniente de contatos. Se você fosse um mercador ou exportador de Tiro na ilha de Delos, naturalmente se associaria ao culto, já que a associação lhe seria proveitosa. Mal comparando assim, você não vê às vezes que tem pessoas que dizem, não, eu sou de alguma coisa, mas pode ser como é? Do Rotary, pode ser da maçonaria, né? Porque se unindo ali, você vai para um lugar, você faz alguns contatos, aí automaticamente as portas se abrem para você. Então você tinha que pensar que pertencer ao culto era uma coisa comercial, né? De crucial importância para os fins desta análise é o fato de que, ao se associar, você agregaria ainda mais valor à associação, uma vez que estaria ampliando ligeiramente o banco de dados e o número de contatos potencialmente úteis. Em geral, quanto mais membros no culto, mais valiosa era a associação. Esse fenômeno é conhecido pelos economistas como externalidade positiva da rede. Quanto mais itens de alguma coisa houver, maior é o valor de cada item. Obviamente, os economistas não costumavam aplicar esse conceito à religião. Aplicam-no a coisas como software. O exemplo clássico é o Microsoft Windows. Uma vez que milhões de cópias do Windows são utilizadas e vários softwares foram feitos para essa plataforma, o Windows torna-se mais valioso do que se houvesse somente milhares de cópias em uso. Porque a cada vez que alguém se associa à rede, comprando um computador com Windows, aumenta-se o valor da associação por meio do aumento do incentivo para que se criar software para a plataforma Windows.
É a mesma coisa com a religião. A noção de externalidade de rede pode ser aplicada à maioria das coisas, que de algum modo constituem uma rede, e as religiões certamente são desses casos. Sempre que há externalidade positiva de rede, um princípio comum se estabelece. Para explorar integralmente as externalidades, as organizações devem evitar barreiras arbitrárias à associação. Isso que me traz de volta aonde? A Delos, aquela ilha. Anos depois dos adoradores de Herax e Melcarne construíram um templo para seu deus em Delos, outro grupo construiu um templo para o deus do mar, o Poseidon. Poseidon naquela ilha. Esses homens provinham da cidade de Beritos, que é Beirute, né? E eram chamados de poseidoniastais, dos mercadores, exportadores e atacadistas de Beirute, né? A mesma composição de profissionais da era eclesiástica de Tiro, com mais ou menos atacadista, mas que terminaram por adorar um Deus diferente e um templo diferente. Na mesma ilha, dois grupos. Isso não estimularia a fusão dos dois grupos? Duplicando o recurso, não se duplicaria o banco de dados? E a fusão não facilitaria as viagens comerciais, já que se poderia então viajar entre Delos, Tiro e Beirute com os... Em outras palavras, a associação a duas religiões aliadas não teria sido mais proveitosa, mais interessante do que a associação uma das religiões isoladamente em função da lógica das externalidades da rede? Está falhando. Assim, só um instantinho. Eu perguntei aqui para o grupo que está assistindo se tinha algum problema na imagem, porque está essa coisinha aí rodando. Aí a Nilma disse que a dela estava falhando. Eu perguntei, mais alguém? Ninguém me respondeu. Aí no meu celular começou a falhar, mas agora ficou bom de novo. Vamos em frente. Não sei. Eu sei, eu teria que desarmar isso aqui, desarma, todo mundo desaparece. Não então, sei. Um negócio que eu... Não, e a questão, eu não sei se depois para você jogar isso no computador, se vai ficar aparecendo essa mensagem aí com essa bolinha rodando. Não está indo? Não sei, tá. Então vai adelante. Parece que ele está com esse nível baixo, eu acho. Mas está pegando. Bom, é claro, fundir grupos de Tiro e de Beirute era difícil, porque havia um grande divisor cultural entre as duas cidades. Ainda assim, tratava-se de um divisor arbitrário. Em termos estritamente comerciais, os membros dos dois grupos poderiam ter se beneficiado, no conjunto, da interação amistosa entre si. Em outras palavras, se dois cultos, ao permitirem que a cultura os separasse, estão desperdiçando um potencial sinergia, estão deixando de realizar a externalidade de rede. Em teoria, essa falha os deixaria vulneráveis à concorrência de uma religião que estivesse aberta também aos povos de Tiro e de Beirute. Talvez esse tipo de falha não tivesse grandes consequências no século II a.C. Talvez os mercadores de Tiro e de Beirute movimentavam-se em mundos comerciais muito distanciados, de modo que não havia mesmo muita sinergia potencial entre eles. Contudo, posteriormente, quando Roma subjugou a cada nação, aí já ficou diferente, mudaria tudo. Com a paz romana, dos primeiros 2 séculos, uma grande arena comercial se abriu, com enorme potencial de negócio entre povos de diferentes cidades, diferentes nações, diferentes etnias. Aí não precisava mais daquele negócio, daqueles dois cultos, adoradores, duas coisas diferentes. Um grupo inclusivo poderia melhor aproveitar a energia expansiva das externalidades da rede do que grupos nacionais ou étnicos específicos, era o caso. A primeira seita não teria maior potencial para as externalidades da rede? Não seria provável que ela crescesse mais rapidamente que a outra? E se seu tamanho cedesse o da rival com uma margem crescente, sua vantagem competitiva não seria cada vez mais maior, graças à lógica da externalidade da rede? Ou seja, o cristianismo de Paulo não sairia melhor do que o hipotético cristianismo alternativo, cujas doutrinas não promovessem vínculos internéticos?
Na verdade, esse não é um simples exercício mental. Havia várias seitas dentro do antigo cristianismo, várias versões do movimento de Jesus, que em princípio poderia ter vencido a competição intramuros e ter se tornado o cristianismo dominante, como, por fim, a versão de Paulo conseguiu. E pelo menos uma delas se encaixa na descrição desse hipotético cristianismo alternativo. Então nós vamos fazer assim, judeus por Jesus. Vocês estão assistindo aí, vocês me permitem de eu desligar isso aqui e ligar de novo, mas vocês não se afastam, vocês ligam de novo, porque eu posso tentar tirar isso daqui. Eu não sei o que está acontecendo. A transmissão para mim está boa. Tá boa para todo Tá mundo boa. aí também? Aí as pessoas que estão assistindo teriam que dar o retorno. A única que deu o retorno foi a Nilma e disse que estava falhando. Vê quem é que está mais aí ligado. Mas agora tem Flávio Luiz, tem Eu não sei, porque essas pessoas eu não vejo, porque elas a não dão boa Noélia, noite. Noélia Coutinho, Vera Lúcia. Bom, se alguém tiver, eu posso continuar. Não sei o que é isso. Tá bom? Vou continuar. Se tiver algum problema, vocês avisam. Então, eu vejo Deus por Jesus. Documentos do século IV referem-se a um grupo chamado, isso é interessante, chamado ebionistas, que insistiram que os adoradores de Jesus fossem inteiramente judeus. Entendeu? Se não fossem judeus, não podia adorar Jesus. Os gentios poderiam receber a salvação, mas os gentios são não judeus, né? Os gentios poderiam receber a salvação, mas somente depois de sua conversão ao judaísmo, o que significava a rigorosa observância dos rituais da lei judaica, desde a alimentação, que eles têm chamado de kosher, até a circuncisão. A concepção de Jesus dos hebronistas era provavelmente mais próxima da própria visão de Jesus de si mesmo que a imagem que veio a prevalecer com o cristianismo. Jesus não era Deus, diziam os hebronistas, só um Messias. E embora ele, como alguns reis israelitas anteriores, fosse um filho de Deus, ele tinha nascido como qualquer outro homem humano, de uma mulher fecundada biologicamente. Na verdade, os ibionistas diziam que Jesus era um filho adotado de Deus, escolhido por sua conduta exemplar. Aqui os ibionistas estavam sendo mais fiéis às escrituras hebraicas do que os cristãos de hoje. Quando o Evangelho de Mateus expressa a concepção virginal, ele alude à profecia do livro de Isaías, em que a virgem conceberá e dará à luz um filho que se chamará Emanuel. Mas, na verdade, a palavra hebraica Isaías, traduzida na Septuaginta, como virgem, significa, sabe o quê? Mulher jovem. Entretanto, na concorrência entre... A verdade não é a única coisa que importa. E os ebionistas, ao dificultarem o ingresso de gentios no movimento de Jesus, claudicaram na sua versão do movimento. A doutrina ebionista suprimiu as externalidades de rede, enquanto a versão do cristianismo de Paulo parece quase planejada para maximizar essa externalidade. E logo, então, a versão de Paulo prevaleceu. Tá? Então, tratar agora da questão do vice-campeão. Olha só. A versão do cristianismo, que parece ter terminado em segundo lugar na competição pelo título de cristianismo dominante, compartilhava essas características de maximização da externalidade de rede. Trata-se de um tipo de cristianismo monolátrico conhecido como marcionismo. Seu fundador era Marcião. Acreditava que a Bíblia hebraica se referia a um Deus, mas era um Deus criador e colérico, irado, e que Jesus revelara outro Deus, a salvação da corrupção mundana deixada pelo Deus criador. E Marcião abraçou a doutrina do amor fraternal. E a sua doutrina
não impediu que a sua igreja fosse uma rival do que os estudiosos iriam chamar mais tarde da Igreja Paulina, isto é, a versão do cristianismo que, por fim, tornou-se dominante, que estruturou o Novo Testamento como seu cânone. Com efeito, a rivalidade intensificou-se quando o cristianismo marcionista se mostrou robusto. Um cristão paulino do século II observou com inquietação que Marcião estava disseminando sua versão do Evangelho para muitos povos de todas as nações. Ainda no século V, os bispos cristãos alertavam os viajantes para que evitassem entrar em uma igreja marcionista por engano. Talvez uma batalha cruel pelo domínio do cristianismo não devesse nos surpreender, já que ambos os lados empunhavam uma doutrina tão eficiente como a do amor fraternal. Então, não sei se estão percebendo, estou querendo dizer que essa questão do amor fraternal não era só de São Paulo, não, tinha outros. Havia uma característica do cristianismo maçonista que poderia parecer estrategicamente inadequada. Marcião, ao contrário de Paulo, de São Paulo, rompeu todos os laços com o judaísmo. Aí foi o fracasso, porque ao rejeitar a Bíblia hebraica e excluir temas judaicos dos seus cânones, foi impossível a Marcião realizar o que o Paulo parece ter feito: contar com a infraestrutura do judaísmo para apoio logístico e de recrutamento. Sabe o quê? Para recrutar pessoas e o logístico para fazer comércio, para coisa. Porém, na época em que Marcião se revelou, a Igreja Paulina também tinha efetivamente cortado esse laço. Ao fim do século I, o cristianismo já não era considerado uma espécie de judaísmo, e um flagrante antissemitismo sugeria em breve dentro da Igreja. Essa tensão emergente entre cristãos e judeus seguiu o padrão agora familiar. A tolerância e as alianças vicejavam quando o jogo era visto como de soma não zero. Mas eram menos vigorosos quando o jogo era percebido como de soma zero. No Império Romano, quem se negasse a adorar os deuses do Estado precisava de uma isenção especial. Você podia negar? Podia, mas vai ter que explicar por quê. Aí os dois daqui a pouco vão ficar numa posição esquisita, olha só. E a melhor chance de obter uma estava em possuir um sólido patrimônio histórico. Qual é? Mostrar que sua tradição religiosa há muito antecedia o Império Romano. Tanto cristãos como judeus poderiam apontar para as escrituras hebraicas como a evidência de suas profundas raízes. Mas se ambos conseguiriam ter sucesso, com isso era outra questão. Afinal, poderia realmente haver mais de um herdeiro legítimo da tradição hebraica? Portanto, os cristãos, ao insistirem em seu pedido de isenção, tinham de solapar a alegação judaica de legitimidade. Está sabendo, então, como é que as coisas acontecem? De maneira que um acaba ficando contra o outro. Os dois estão disputando a mesma coisa, para não querer adorar o culto lá romano. Tinha que apontar para essa coisa histórica, mas os dois, ao mesmo tempo, argumentavam que os judeus abandonaram. Olha o argumento que os cristãos usaram para tirar os judeus da história. Argumentavam que os judeus abandonaram o próprio Deus ao matar o filho deste, que é Jesus. Era por isso, explicava no século II o santo padre da Igreja Justino, que os homens judeus eram circuncidados. Circuncidados. Uma marca divinamente imperativa de sua culpa. E quanto ao fato de o ritual de circuncisão ser anterior à morte do filho por cerca de um milênio, Justino dizia, que o pessoal dizia assim, sim, mas isso aconteceu, mas não, há 1000 anos atrás a gente estava usando aqui o circuncisão, a gente já fazia. Não foi porque a gente ficou culpado por ter matado, porque foi os judeus, né, que mandaram matar o Jesus. Não foi isso aí, não. Aí a resposta do Justino é porque Deus era presciente, quer dizer, ele se antecipava, tinha uma visão. Você vê, argumento para lá, argumento para cá, essa narrativa. Então a questão é o seguinte: Jesus foi realmente necessário? A popularidade do cristianismo marcionista sugere que se a crença que hoje conhecemos como cristianismo paulino
não tivesse desenvolvido no século II ou III, outra versão de cristianismo provavelmente teria prevalecido. Especificamente, uma versão que contemplasse a doutrina de alianças interétnicas. A doutrina que aproveitou as externalidades de rede oferecidas pela plataforma aberta do Império Romano. Mas e se não tivesse havido Jesus? Nenhuma versão do cristianismo poderia ter adotado essa doutrina, certo? Bem, talvez não houvesse algo chamado cristianismo, mas mesmo que Jesus não tivesse existido, ou tivesse morrido na obscuridade, algum outro veículo para as alianças transétnicas poderia sim ter surgido. Ele está querendo dizer o seguinte, que as condições fariam surgir essa pessoa. Não precisaria ser obrigatoriamente Jesus. Podia demorar mais um pouco, menos um tempo, entendeu? É mais ou menos você fazer uma comparação com a figura do Bolsonaro, né? O PT criou essas condições para ter um grupo de gente forte ser antipetismo. Quer dizer, dizem, né, que a sociedade brasileira é conservadora, não sei o quê, papai. Então, se existisse um conservador, um cara de direita, ganharia as eleições. E o Bolsonaro entrou e fez isso, pronto, ganhou as eleições. Não tanto por causa dele, pelas condições, entendeu? Então a situação é a mesma. Existiam vários veículos ao redor. Por exemplo, isso é importante, Apolônio de Tiana, como Jesus, ele viveu no século I. Segundo histórias relatadas posteriormente por seus devotos, ele viajava com seus discípulos de cidade em cidade, fazendo milagres, curando aleijados e cegos, expulsando demônios. Esses poderes emanavam do seu acesso especial ao divino. Ele era filho de Deus também, alguns diziam, assim como seu dom de profetizar. Ele pregava que as pessoas deveriam se preocupar menos com o conforto material e mais com o destino de suas almas. E defendia uma ética de compartilhamento. Quem não está vendo que está tudo igualzinho? Foi perseguido pelos romanos, ao morrer ascendeu aos céus. Isso conferiu bela simetria à sua vida, uma vez que, para começar, seu nascimento fora milagroso. Antes de nascer, sua divindade havia sido anunciada à sua mãe por uma figura celestial. Parece familiar? No entanto, alguém poderia alegar que Apolônio de Tiana não postulou uma doutrina de amor interétnico. Não postulou. Bem, como vimos provavelmente, Jesus também não fez. Então, quem fez? A doutrina foi desenvolvida por São Paulo, um empreendedor religioso que a usou como alicerce para a sua ampla empreitada. Lembra? Ele era ambicioso nesse sentido. Ele pegou a marca Jesus para levar para frente. Isso não quer dizer que Jesus fosse assim. E se Paulo não tivesse existido? Alguém poderia alegar. Apolônio de Tiana não postulou uma doutrina, não. Se Paulo não tivesse existido, bem, então Paulo não teria sido quem? O Bill Gates da época. A pessoa que viu uma plataforma aberta, como Bill Gates viu, e lançou uma empresa que a dominaria, mas alguém o teria sido. Poderia ser outro. Alguém, você vê que é aquela briga do Bill Gates com o Steve Jobs, né? Quando uma nova e grande plataforma surge, seja por meio da invenção do microcomputador ou da fundação do Império Romano, em geral alguém encontra uma maneira de explorá-la. Ou para colocar a questão em linguagem mais técnica, quando o surgimento de uma nova plataforma cria potenciais externalidade positiva de rede, alguém provavelmente encontrará uma maneira de materializá-las à custa da concorrência. Algum sistema operacional de microcomputadores teria alcançado grande sucesso quando os microcomputadores se tornaram acessíveis, independentemente da existência de Bill Gates. Os paralelos entre Apolônio e Jesus podem não ser coincidência. Na época em que as histórias sobre Apolônio foram reunidas em livro, os evangelhos cristãos já tinham aparecido, e seus seguidores, consciente ou inconscientemente, podem ter floreado o perfil de Apolônio em relação a de Jesus.
Mas esse é o ponto. Convergências desse tipo eram naturais. Os antigos catequizadores estavam trabalhando em um ambiente competitivo. Estavam tentando obter e manter a atenção das pessoas. Contaram uma história que pudesse ocupar lugar especial em suas vidas espirituais. Para uma religião ser bem-sucedida, ela teria de oferecer, pelo menos, tanto quanto a concorrência oferecia. Estão entendendo direitinho? Assim, as religiões naturalmente se desenvolviam na direção das rivais de sucesso, do mesmo modo que os soft rivais são forçados pelo mercado a adotar os melhores recursos dos outros, uns dos outros, né? Da ironia de que a convergência de forma é, em geral, um produto da concorrência acirrada. Os seguidores de Jesus menosprezavam Apolônio, assim como os seguidores de Apolônio desdenhavam de Jesus, e assim como os adeptos da Apple e os da Microsoft se desprezam entre si, mesmo quando os dois sistemas operacionais absorvem recursos inovadores um do outro. No final, recursos é que estão próximos de serem inevitáveis. Não as empresas ou as religiões em particular. Mesmo que Bill Gates ou Steve Jobs não tivessem nascido, qualquer sistema operacional que se tornasse dominante seria receptivo a recursos como e-mail ou processador de texto. Mesmo que Paulo não tivesse nascido, qualquer religião que viesse a dominar o Império Romano teria sido favorável às alianças interétnicas, pois só esse tipo de religião poderia aproveitar as externalidades de rede para superar os rivais. Estão entendendo? Vamos para a conversão de Constantino. Esse tipo de religião também poderia se mostrar atraente para o imperador. Quer dizer, o imperador não se converteu por qualquer razão, não. Olha só. Se você estivesse governando um império multiétnico, não preferia a harmonia étnica? Não consideraria até promover uma religião que estimulasse essa harmonia? Talvez a conversão de Constantino ao cristianismo não tenha sido uma feliz casualidade, afinal, os dias de conquista e de expansão do império tinham chegado ao fim. Agora o desafio era a consolidação. A batalha que ocasionou a conversão de Constantino foi parte de uma guerra civil. Talvez Constantino tenha apenas identificado um bom cimento social quando viu um. Não seria a primeira vez que o imperador, isso é importante, quem não conhece o Ashoka, não seria a primeira vez que o imperador se converteu oportunamente a uma religião. Ashoka, o imperador indiano do século III a.C., foi para o budismo o que Constantino foi para o cristianismo. Depois de subjugar violentamente o reino de Kalinga, ele concluiu que o povo deste, o seu povo, eram, na verdade, irmãos. Ele teve essa epifania depois de se converter ao budismo, que havia iniciado com um movimento independente da base popular, mas que agora, com o apoio de Ashoka, se consolidaria por todo o Império Indiano. Uma vez que não possuímos textos budistas, seguramente datados de antes da era de Ashoka, não sabemos com certeza se o próprio Buda realmente apoiava a harmonia e o amor universal. Não sabíamos disso. No entanto, Ashoka gravou suas próprias interpretações do budismo em rochas, pilares e cavernas, e alguns sobreviveram como? Uma frase dele: somente a concórdia é recomendável. Para o imperador, trata-se de um sentimento compreensível. Se duvidar que o imperialismo tende a promover as alianças interétnicas, basta olhar para o Império Romano antes de a Igreja Cristã ter ganhado massa crítica. Mesmo então, sem a ajuda de Paulo, o Estado romano atuava em prol da harmonia ética. Ele defendia a tolerância em relação aos diversos deuses de diferentes etnias. Nesse sentido, o cristianismo estava apenas reinventando a roda. Antes de o cristianismo aparecer, o Império patrocinava doutrinas favoráveis à harmonia ética. Todas deveriam prestar homenagem aos deuses do Estado, mas eram livres para adorar quaisquer outros deuses que escolhessem. Depois que o cristianismo se tornou o credo oficial, o Império patrocinou doutrinas favoráveis à harmonia ética.
Ele apoiou o amor fraternal entre os cristãos e estimulou intensamente que todos se tornassem cristãos. Sem dúvida, antes de o cristianismo se tornar a fé oficial, Roma manifestou rompante de intolerância contra aqueles que não apoiavam o seu sistema de tolerância, os cristãos e os judeus. E, novamente, houve intolerância depois que o cristianismo ganhou posição, intolerância contra os não cristãos. Assim, em termos morais, não fica claro que a missão de Paulo tenha sido um avanço. Então, por que a versão de Paulo do cristianismo prevaleceu sobre as outras versões? Por quê? Isso, Yahvé iniciou sua história. Yahvé, Deus lá dos judeus, iniciou sua história com um claro preconceito étnico a favor de quem? Dos israelitas. Mesmo assim, se Yahvé amadureceu, né? O que é aquilo que apareceu? Teclas de alternância. Deixa eu ver as teclas de alternância. Pode fechar isso aqui? Pode fechar, eu não sei usar essas coisas. Eu queria ver quem mais. Bom, eu estou acreditando que o pessoal está vendo, né? Tem mais gente aí. Ninguém está falando nada, acho que deve estar indo. Eu quis ver. É. Tá, manda abraço. É. Mesmo assim, quer dizer, a gente tem que começar a ver que essa ideia de Deus foi amadurecendo, né? Os deuses de outras nações, com seus diferentes nomes, fosse manifestação, porque a outra visão foi essa, que tinha aquele Deus, Deus único, não sei o quê, mas daqui a pouco o pessoal começou a pensar de maneira diferente, quer ver? É único, sim, mas esses deuses de outras nações, com seus diferentes nomes, talvez fossem manifestações de um único Deus verdadeiro. Aí resolvia o problema, ninguém tinha problema nenhum, cara. Você tinha um Deus lá com nome, essa manifestação do meu Yahvé aqui, ou do outro, entendeu como é que é? Em contraposição, o Deus de Jesus, ou pelo menos o Deus de Paulo, era explicitamente transnacional. Ajudava, né? Entretanto, é equivocado dizer, como fizeram alguns cristãos, que o cristianismo substituiu o Deus particularista dos judeus por um Deus de amor universal. Isso também não é verdade, embora tudo levasse, a gente, como está falando aqui, levasse a crer que fosse isso. Por um lado, o Deus particularista dos judeus não considerava a etnicidade em si uma barreira insuperável. Muito antes de Paulo, a Bíblia hebraica prescrevia o tratamento compassivo e justo aos imigrantes. Por outro lado, como já vimos, o amor fraternal de Paulo não era verdadeiramente universal, ele era dirigido mais expressamente aos companheiros cristãos do que aos estrangeiros. Com efeito, o Deus cristão do suposto amor infinito condenava os infiéis a uma vida de sofrimento no além. Se não fosse na terra, no além. E já que o sofrimento seria para a eternidade, Deus não podia dizer que era para o próprio bem deles. Em outras palavras, o cristianismo substituiu um tipo de particularismo por outro. O novo particularismo não se baseava na etnicidade, mas na crença. Se você não pertencesse ao círculo da crença adequada, os cristãos não amavam você. Pelo menos não amavam de maneira que eles amavam outros cristãos. E Deus também não amava você, ou se ele realmente amava você, tinha uma maneira curiosa de mostrar isso. Mesmo o povo que apresentou esse Deus ao mundo, os judeus, não se qualificava para a salvação sobre a doutrina cristã como organizada depois de Paulo. Então, o que vai acontecer? Vamos ao retorno ao Logos. Portanto, ainda havia um progresso moral para ser alcançado. No entanto, Deus provara sua flexibilidade uma vez mais. Eu estou usando essas palavras, daqui a pouco eu vou precisar. Você já deve ter desconfiado, já viram, já sentiram, já deduziram. Só. No entanto, Deus provara sua flexibilidade mais uma vez. Deus? Ele mostrou que quando grupos diferentes, incluindo diferentes grupos étnicos, participam de jogos de soma não zero, ele pode se adaptar, amadurecendo junto com a dimensão moral, para facilitar a realização dos jogos, do comércio,
né? Dado que a evolução tecnológica demonstra uma tendência de expansão da esfera dos jogos de soma não zero, isso é bom presságio para o futuro. Talvez essa esfera continuasse a crescer e Deus continuasse a amadurecer com ela. Meus amigos, é claro, esse Deus deve estar entre aspas, porque o que está amadurecendo é a imagem que as pessoas têm de Deus, e não o próprio Deus, que até onde sabemos, pode até nem existir. Está entendendo como é que é? As sociedades é que vão criando essa imagem de Deus. Não é Deus que vai amadurecendo, é a sociedade que vai amadurecendo e vai dirigindo para esse caminho, né? Contudo, esse amadurecimento desse Deus, entre aspas, poderia ser evidência, se não de Deus com D maiúsculo, de um propósito superior em algum sentido do termo. Especificamente como proposto, a noção de logos de filo poderia ser uma maneira interessante de pensar esse propósito divino. Não é que Deus fosse um logos. A sociedade criou a ideia de logos para esse Deus. Elementos da teologia de filo figuram no gnosticismo. Não é agnosticismo. Agnosticismo é como se fosse parente do ateu, do ateísmo, entendeu? Mas só que tem que o ateu diz assim, não acredito, pronto, e o gnóstico, não sei se eu não acredito, não é porque diz que ninguém pode provar, entendeu? Leva a questão da prova. Agora, o gnosticismo não. É o que leva em conta as provas, né, tal. Bom, elementos da teologia de filo figuram no gnosticismo, a versão do antigo cristianismo, que como o ebionismo e o marcionismo, não prosperou também diante do crescimento do cristianismo de Paulo. Um tema geralmente atribuído ao gnosticismo é o de que o autoconhecimento é o caminho para a salvação. A ideia de que, como vimos, Filo adorava essa ideia de a salvação ser pelo autoconhecimento. Então é um trabalho próprio para dentro de si. Também, como Filo, os gnósticos falavam de Deus como sabedoria, já que um autoconhecimento, então Deus é uma sabedoria. E como Logos, né, eles viam Jesus como uma manifestação do Logos, de um livro escrito no pensamento e na mente do Pai. Isso lembra um pouco a declaração do Evangelho de João, de que o Verbo, o Logos, se fez carne e habitou entre nós e vimos sua glória, a glória que um filho único recebe do seu Pai, cheio de graça e de verdade. João é, por vezes, citado como o único evangelho com temas gnósticos. Às vezes eu tenho vontade de parar um pouco para explicar mais, mas aí, tem primeiro que acabar, mas dá para entender isso, né? Quer dizer, essa figura do Logos. Ver Jesus como Logos tem certa lógica. O Logos expande o círculo de interesse moral da humanidade. Na medida em que Jesus está promovendo essa causa, ele, de fato, em certo sentido, o verbo feito carne, uma encarnação física do Logos. Entendeu? Pensa assim, Deus como Logos, quem que encarna essa ideia do Logos assim, foi Jesus. Então, pronto, fecha a coisa. Então, ele passa a ser o filho do Pai. Entendeu como é que é? E certamente o Jesus do Evangelho de João é um grande defensor da expansão do interesse moral, do amor fraterno. Dou-vos um mandamento novo, amai-vos uns aos outros. Em Marcos, no Evangelho mais antigo, Jesus diz para amar teu próximo, uma referência às escrituras hebraicas, que naquele contexto quer dizer quase certamente para amar os seus companheiros israelitas. Mas em João, o último evangelho, Jesus, como Paulo, está levando o amor para além das nacionalidades. Realmente, Jesus também, como Paulo, está concentrando o amor mais intenso aos companheiros seguidores de Jesus. Ele acrescenta, em João, nisto reconhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Contudo, na época em que o evangelho de João foi escrito, ao final do século I, a igreja cristã, de modo geral, multinacional, portanto, mesmo que esse amor não fosse universal, era totalmente multiétnico.
o que é um passo em direção ao universalismo. A mensagem de Jesus é o Logos, em ação. Naquele momento no tempo, nesse sentido, não é absurdo chamar Jesus de encarnação do Logos. É claro, há o problema de que o Jesus real, o Jesus histórico, provavelmente não disse essas certas coisas. Todavia, se não podemos equiparar o Logos com o Jesus histórico, podemos pelo menos equipará-lo com o Jesus imaginado. O Jesus que os cristãos têm em mente quando o adoram, o Jesus que efetivamente disse essas coisas moralmente progressistas. Entendeu como é que é? Vale mais o que está escrito. Como Logos é o verbo, então fecha as duas coisas. Não precisa ter uma figura histórica fazendo isso. O que vale... Porque você vê, se Logos é o Deus, então ele expôs, ele construiu as coisas dessa maneira. E se você consegue descobrir como é que é isso, pronto, não interessa se tem alguém falando isso ou não, se viveu isso ou não. A religião que mais se aproxima disso aí é o jainismo. Você lembra que o jainismo adotou o livro como Deus. Eles foram construindo as coisas, daqui a pouco, não, o que vale é esse livro aqui. Pronto, acabou. Não é? Bom, pode parecer paradoxal dizer que um Jesus que existe somente na imaginação seja o Logos ou outra coisa qualquer feito carne. Porém, quando os cristãos reverenciam Cristo como eles o concebem, eles podem, de acordo com a teologia do Logos, estar reverenciando alguma coisa genuinamente divina. Pois é o Logos que moldou essa concepção dele, que infundiu essa concepção com uma ideia de amor fraternal, que ultrapassa as fronteiras éticas. Foi a expansão da organização social, o concomitante cruzamento de soma não zero, das etnicidades, é o Logos em ação, que levou Paulo a acentuar as alianças interétnicas, que levou os cristãos subsequentes a colocar essa mensagem na boca de Jesus. Quando os cristãos evocaram a imagem de Jesus como a encarnação da mensagem de amor, o verbo, o Logos, em certo sentido, fez-se carne. Existe um paralelo com uma antiga doutrina ligada aos gnósticos e há muito considerada herética. É o docetismo. De acordo com o docetismo, Jesus não existiu realmente em carne e osso. Ele era puro espírito. E a parte de carne e osso era um fantasma, um tipo de ilusão. E o antigo relato docético sobre a crucificação, Jesus está rindo na cruz, não tendo corpo, ele não sentia dor. Todavia, nesse cenário docético, há legitimidade na reverência cristã por Jesus, quando ele surgiu, porque essa aparição, embora ilusória, foi uma ilusão patrocinada por Deus e, portanto, uma verdadeira manifestação do divino. É o que ocorre na teologia do Logos. Reverenciar Jesus como os cristãos o concebem é, por um lado, reverenciar um construto da imaginação, mas, por outro lado, é reverenciar uma manifestação do divino. Pode ser que o Jesus que os cristãos conhecem seja tanto uma ilusão como a verdadeira face de Deus. Estão percebendo? Finalmente, o último parágrafo, e aliás, talvez adorar uma ilusão divinamente patrocinada seja o mais próximo que as pessoas podem chegar à face de Deus. Os seres humanos são máquinas orgânicas construídas por seleção natural para se relacionar com outras máquinas orgânicas. Eles podem ver outros seres orgânicos, entender outros seres orgânicos e dar amor e gratidão a outros seres orgânicos. Entender o divino, ver o divino, amar o divino, isso seria pedir demais a um simples ser humano. Entendeu? Feito isso, demos a penúltima sobre o cristianismo. Né? E o último vai ser como Jesus tornou-se o Salvador.
É o que nós vamos ver na próxima vez. Porque depois a gente entra no triunfo do islamismo. Depois de varrer essas três monoteístas, né, forte, antes a gente começou antes do monoteísmo, aquela coisa toda, né, do xamã, tal, caçador-coletor. Mas depois que a gente entra no monoteísmo, falamos sobre o judaísmo, estamos falando sobre o cristianismo, vamos falar sobre o islamismo. Depois só resta dizer o seguinte: Deus vai se tornar global? Não. Essa é a questão. Deus está lá no Oriente Médio, Deus está na Europa, isso é uma coisa. Né? Então é isso aí, não sei se vocês assim, têm perguntas para fazer. Vou puxar aqui para ver quem comentou. Não, ele não tem comentário. Deixa eu ver. Tem mais gente que entrou. Luiz Armando, Eliana Carneiro, João Garcia, Maria de Fátima, Lúcia Murphy, Marcos Lopes, Regina da Conceição, Paulo, vai por aí, Laila, Nilma, Flávio, Luiz, Ana, Noélia, Vera Lúcia. Eu pensei que ia demorar mais também. É porque você só leu, não fez os. Não foi fazendo assim, porque também eu pensei que ia ser muito. Isso, vai ser mais longo, eu evitei os comentários. Mas, no fundo, assim, vocês estão vendo que. Eu acho que o central de hoje, se a gente fosse falar, é o seguinte: é você começar a ver, prestar atenção, que, num certo sentido, assim, né? Vou falar dessa linguagem assim, meio tumultuada, assim. Deus não veio, olha só, vai ficar meio enrolado, mas assim, Deus não veio por ele mesmo. Claro que tem as manifestações dele, mas eu estou cortando assim para entender. Deus não veio por ele mesmo, chegou aqui nem precisava sentar aqui na terra, não. Nada. Falava lá do céu assim. Eu sou isso, eu sou aquilo, papapá, entenderam? Tudo bem. Agora, essa forma, eu fico sem saber dizer, porque se Deus não existe, ou se Deus existe. Se Deus não existe, qual é a coisa que a pessoa tem que pensar? Bom, a sociedade sentiu a necessidade de criar esse construto, esse conceito, essa imaginação de um Deus. E à medida que ela vai se desenrolando, que vai aparecendo necessidade, vai aparecendo um monte de coisa, ele vai caminhando, vai se formando de uma maneira ou de outra, até chegar ao monoteísmo do Deus superior. Mas assim mesmo o pessoal diz, não, esses todos que estão andando por aí é tudo a mesma coisa, a manifestação desse único Deus. Bom, mas o importante que esse livro tenta trazer para você é dizer o seguinte: o importante é que essa construção ele está criando um aperfeiçoamento moral, uma verdade moral. Então, quando você espera uma verdade do divino, ele está esperando esse aperfeiçoamento, essa verdade moral. Por isso que, às vezes, muito, como é que o espiritismo, né? Ele leva muito essa questão assim, tem que fazer a caridade, né? E o aperfeiçoamento dele é moral, é verdade moral, é o comportamento moral do indivíduo. Pega esse eixo aqui. Né? Então, entendeu? Agora, se Deus existe, ele está colocando as coisas no mundo como a gente pensa, né? O messiânico é assim. Deus tem um plano, ele está pondo o plano dele em ação. Então, as pessoas estão... de vez em quando ele bota um mensageiro divino para dizer mais ou menos, o pessoal está indo para um lado, ele vai, bota o mensageiro divino para dar uma ideia para as pessoas não se perderem muito. É assim? Até chegar na figura de Meixo que entrou em estado de união com Deus. Então a vontade dele e a vontade de Deus é a mesma coisa. Então ele vai falando, ele está falando o que o divino quer. Entendeu como é que é? Quer dizer, são essas duas rodas, elas se movimentam, elas podem estar igual. Por isso que esse livro, embora fosse de um cara um ateu, ele faz o seguinte, no fundo ele diz, essas coisas que a gente pensa de uma maneira ou de outra, pode no final se levar a um aperfeiçoamento moral, está tudo ótimo. Então essa última de chegar à ideia de logos, quer dizer, é de você entrar realmente na vontade, juntar a vontade de uma coisa com outra.
Tanto chega a um ponto que não interessa se a coisa que quem está falando é uma pessoa viva ou simplesmente um escritor. Aliás, tem muita gente que se baseia assim, tem gente assim, não, isso assim acontece porque eu vi no filme, quer dizer, ele viu um escritor, ou viu um artista, sei lá o quê. O cara, ele, entre aspas, ele vê um logos na frente dele, o logos está dizendo para ele através de um cinema, o pessoal diz, pô, cara, você está se baseando nisso? É um roteirista. Está entendendo? Eu posso falar de várias maneiras isso, mas eu, se tiver pergunta, eu respondo as perguntas. Se não tiver. Não. Mas está dando uma ideia, está tendo uma ideia, porque melhor assim quando eu falo, explico. Quer dizer o quê? Sim, Sim, melhora. É bom ler e Você vê comentar. como Explicando. amanhã, por exemplo, vamos fazer uma explicação dentro dessa linha de Deus, que é o filme, né? É o filme, amanhã a gente vai cuidar do filme. O O Morgan, né? órgão. Que é, já estamos no 12º, porque são apenas 15. Então amanhã nós vamos tratar sobre as visões de Deus. Vamos falar sobre as visões de Deus. Né? Depois a gente entra nos pecados capitais, nos mandamentos, né? E depois nos segredos divinos. Por enquanto são essa série que são 3 temporadas. Essa é a última temporada. Não sei se ele vai continuar fazendo. São 3 temporadas. Essa primeira temporada tinha 6, a outra tinha 3, essa aqui tem 5. 5 ou 6? 6. Tá certo? Bom, e depois da manhã, nós vamos entrar na questão da formação do povo japonês. Olha só, a formação do povo japonês. Só que é do ponto de vista espiritual, não é do ponto de vista material. Tá certo? Sim. Bom, nada mais, o cemitério está calmo, as múmias estão paralisadas. A Jussara hoje não está aí para te sacanear. Bom, espero que isso está toda hora que isso rodando, escrito, tentando reconectar. Não, acho que ficou tranquilo, as pessoas não disseram nada. Não. Sei lá, se deu certo, deu certo. Até amanhã, se Deus quiser, no mesmo bate Horário. horário. Bom.